Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe. A proposta que nós temos para falar com vocês é sobre o Evangelho e principalmente sobre o ensinamento de Jesus, lógico. Mas antes de nós entrarmos na análise desse texto que nós trazemos para fazer essa análise mais profunda, nós vamos fazer algumas considerações a respeito do Cristo, a respeito do ensinamento evangélico. Porque, na verdade, nós estamos precisando demais do ensinamento cristão. O próprio Chico Xavier, todas as vezes que as pessoas iam até o seu centro, os dirigentes espíritas, ele falava: olha, o movimento espírita é maravilhoso, porque eles estão fazendo um trabalho maravilhoso no aspecto material, de apagar a fome, sanar a fome das pessoas, a fome material. Mas uma coisa muito importante, que vocês acordem para isso, que as pessoas precisam muito mais, estão muito mais com fome espiritual do que propriamente que fome material. Então, é a nossa proposta dos dirigentes espíritas levarem o ensinamento de Jesus a todas as pessoas, porque com o Jesus no coração, as coisas começam a mudar. Então, eu tenho até um trecho aqui do livro Paulo e Estevão, que corrobora com essa nossa colocação. O apóstolo Paulo falando, quando eles discutiam a primeira igreja de Jerusalém, uma discussão com o ex-rabino, ele fala o seguinte: não é justo esquecer os grandes serviços da igreja de Jerusalém aos pobres e necessitados, e creio mesmo que a assistência piedosa dos seus trabalhos tem sido muitas vezes sua tábua de salvação. Existem, porém, outros setores de atividade, outros horizontes essenciais. Poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas ele põe vírgula, mas, essa é muito importante, eu grifei aqui, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria na enfermidade mais longa um escoadouro das imperfeições. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas de pai amoroso a filhos inquietos. Então, isso aqui é o apóstolo Paulo falando a importância que nós temos que dar. Os centros espíritas têm que continuar fazendo esse trabalho material de ajuda ao próximo, mas não pode esquecer dos trabalhos de estudo, de orientar essas pessoas que vêm em busca de conhecimento no centro espírita, porque o espiritismo é uma doutrina maravilhosa, uma doutrina que o próprio Kardec falou que ela não veio para fazer seguidor. Na Iniciação Espírita ele fala que o espiritismo veio para aquelas pessoas que não têm fé. E aquela que não tem fé, ela encontra respostas para tudo no livro básico, que é o livro dos Espíritos. Tudo que você perguntar e quiser saber, você vai encontrar no livro dos Espíritos. E depois, felizmente, pela obra do Chico Xavier, nós temos livros aí de Emmanuel André Luiz que dá para a gente ficar talvez 10 encarnações que nós não vamos conseguir ler todos e aprender e estudar. Então é importante que a gente tenha esses conceitos. Tem uma frase que não quer muito dizer com essa situação que nós vamos colocar hoje, mas ela fala assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ela está em Mateus 24:35, quando Jesus trata do sermão profético. Eu só coloquei essa frase para dizer que tudo que foi escrito, e vocês vão perceber hoje por um trecho de Lucas, é atual. E o próprio Emmanuel, ele tem uma frase que é lapidar. Ele diz o seguinte: o Evangelho é a luz da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Quer dizer, o Espiritismo vai refletir. O que o Espiritismo faz?
Todos nós, são poucos aqui talvez que tenha tido a felicidade de nascer num berço espírita, mas a maioria vem de outras religiões que não estão erradas, que todas levam a pessoa ao encontro com Deus, que religião é religar, mas ficou sempre no aspecto literal. E o Espiritismo vem trazer, ele vem aprofundar esse ensinamento, esse conhecimento, para que nós possamos entender, trazendo a palavra de Jesus no dia de hoje, porque é muito fácil você saber todos os capítulos e versículos da Bíblia, mas como é que eu faço com a nossa vida lá fora? Porque eu sou uma pessoa aqui dentro do centro, agora eu tenho uma vida social, uma vida de trabalho, uma vida de familiar, eu tenho que continuar sendo cristão, aquilo que eu aprendi aqui dentro, com a minha esposa, com meus filhos, com minhas filhas, com o meu marido, enfim, nós temos que ter continuar cristão lá fora. Então, o Espiritismo, ele vem trazer sempre para a atualidade do mundo esses detalhes. Por que nós sempre questionamos Cristo? Porque o Cristo, na verdade, ele incomoda. Tudo aquilo que faz a gente mexer, incomoda. Agora, só que o Cristo, esse incômodo do Cristo, porque ele faz com que nós nos transformemos. E ninguém quer se transformar. Agora, vejam vocês, vou dar um exemplo, uma analogia. Quando nós sentimos que estamos com a barriguinha um pouco maior, engordamos um pouco, então o que acontece? Nós vamos para a academia. Agora eu pergunto para vocês, academia, se você analisar friamente, não é dor. Você entra numa academia às 7 da manhã, vai até às 9, malhando, com aquela música de bate-estaca, e e a pessoa sorrindo, transpirando, né? É uma dor, mas ela sorri, por quê? Porque ela sabe que dali a uns meses, ela vai estar com o homem com barriguinha do tanquinho, né, que eles falam, a mulher já com o corpinho, né, todo para ir para a revista Caras, e aí, quando você fala assim, pô, eu tenho que fazer um regime também para que eu possa emagrecer, né? Eu preciso tirar de mim a minha impaciência, a minha intolerância, a série de vícios que eu tenho. Agora, puxa vida, mas quem quer fazer isso? E nós, como espíritas, temos esse erro, esse defeito, fala assim, não, eu vou fazer o seguinte, na próxima encarnação, que nós acreditamos que tem encarnação, então na próxima eu vou, porque eu tenho muita dificuldade de vencer esse aspecto, então eu vou para a próxima encarnação. A gente sempre joga para frente, e na verdade, para o Cristo não existe amanhã, o Cristo é hoje. Ele fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã, preocupai-vos primeiro com as coisas do meu Pai, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. E para isso nós temos que ter fé, acreditar mesmo, mas não ficar só orando, porque nós temos que ter ação, né? Viver com Jesus é viver em constante desconforto, viver com Jesus é viver o hoje, e a gente sempre fala assim, a gente se orgulha em dizer, Jesus é o meu mestre. Agora, quem de nós fala assim, eu sou discípulo de Jesus? Porque é diferente. Quando você fala assim, eu sou discípulo, eu estou fazendo aquilo que o mestre mandou. E quantas coisas que o mestre nos ensinou e que nós temos que fazer e nós não fazemos. Então você não é discípulo, você só tem ele como mestre. E as pessoas põem às vezes no carro um crucifixo, põem na camiseta e tal. Mas você é discípulo dele? Então é essa a nossa proposta, é você se transformar hoje, o mais rápido possível. Então nós vamos colocar também como sofrimento. E a gente percebe também, falando ainda do Cristo, antes de começar, existe uma lição do Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, que ele diz o seguinte, no quadro real, e a gente vê isso muito, que as igrejas renovadas, a teologia da prosperidade, que fala que você vai ter, indo na igreja tal a qual, você vai ter o seu carro zero, você vai ter a casa nova tal. E não é por aí. A mensagem do Cristo, ela é a mensagem que muitas vezes fala assim, não que o Espiritismo faça apologia da dor, mas que tem sofrimento. Ele fala assim, no mundo tereis aflições, ponto, tem de bom ânimo. Ele dá um conforto para nós. Eu venci o mundo, e nós temos que vencer o mundo. O que é o mundo? O mundo é o nosso ego. Nós não temos que derrotar o nosso ego, nós temos que dominá-lo. Porque o nosso ego, se você não é, como se fosse um carroceiro. Você tem o cavalo lá na frente e você é o condutor. Você é o espírito. Agora, o cavalo é o ego. Ele, onde você deixar, ele vai. Ele para no montinho de capim aqui, para lá. Então, você tem que manter na rédea. Então,
Você vai fazer o que eu quero, eu espírito, meu espírito. Então você domina. E ele fala assim: aprendizes do Evangelho à espera das facilidades humanas constituirão sempre assembleias do engano voluntário. O Senhor não prometeu aos companheiros senão continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. O cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas, é sal da terra, força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. A palavra de Jesus nesse particular não padece de qualquer dúvida. Então ele dá um exemplo, um resumo de todas as palavras. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam, bendizei os que vos maldizem, emprestai sem nada esperardes, não julgueis para não serdes julgados. Entre vós, o maior seja o servo de todos. Buscai a porta estreita. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. No mundo tereis tribulações. Mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxime dele sem o desejo sincero de aprender a melhorar-se. Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Comprovando suas lições divinas, o Mestre Supremo viveu servindo e morreu na cruz. Então vamos começar a fazer a análise do texto que nós selecionamos. Eu quero fazer um crédito aqui, porque essas anotações que eu fiz foi em 1994, um crédito para o Honório Onofre de Abreu, que ele foi presidente da União Mineira, Estadual Mineira, e faleceu agora em 2007. É um estudioso, tem um livro, inclusive, que aconselho que quem puder comprar, Luz Imperecível. Ele faz uma análise de vários trechos do Evangelho com a profundidade que ele costumava fazer. Então eu vou primeiro ler o texto, para depois a gente analisar ele mais profundamente. Ele está em Lucas, capítulo 5, versículos de 3 a 6. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E aí nós colocamos: o Espiritismo propõe e ensina. Poderia ser: o Evangelho propõe e ensina fé, trabalho, perseverança, livre-arbítrio, discernimento, obediência, ação e reação. Eu coloquei alguns itens só, porque a gente poderia colocar aqui assunto para trabalhar a tarde inteira. Então, pelo primeiro item, fé, vocês acham que nesse trecho existe fé? Existe fé? Existe. Pode falar. Em que lugar que está a fé? Pode falar, fique à vontade. Eles acreditaram na palavra de Jesus. Existe trabalho. Puxa vida, hein? Eles trabalharam a noite inteira e nada. Aí o mestre vem e fala e eles continuam trabalhando, né? Existe perseverança. Eles perseveraram. Agora, trazendo para os dias de hoje, e nós perseveramos na nossa vida? Nós muitas vezes cometemos aí uns erros. Você entra para estudar alguma coisa, não deu certo 2 vezes, você desiste. Então nós temos que perseverar sempre em nossa vida, insistir, porque o tempo, mas eu orei tanto, eu fiz tanta prece. O tempo nosso é diferente do tempo de Deus, então às vezes você não está preparado para receber aquilo que você pediu. E o próprio apóstolo Paulo fala que nós não sabemos pedir aquilo que nos convém, nós não sabemos aquilo que nos convém. Tantas vezes, nós todos aqui, quantas vezes que nós pedimos tanto uma coisa, quando recebemos, fala assim: puxa vida, depois de uma semana, não é bem isso que eu queria. Porque a gente sempre está querendo alguma coisa a mais.
Então, nós temos que ter essa preocupação. Trabalho, perseverança, livre-arbítrio. Aqui tem livre-arbítrio. Vocês perceberam que Jesus, ele nunca mandou nada, não fez nada forçado. Ele pediu para que eu afastasse o barco. O barco era de Simão. Ele pediu. Ele podia, como mestre, falar assim: ô Simão, afasta o barco. Ele é o chefão. Mas não, ele pediu que afastasse. Pedro podia até não afastar. E ele sempre falava, quando ele ia fazer uma cura, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Ele respeitava o livre-arbítrio da pessoa. Você quer ver? Então você vai ver. Ah, você quer andar? Quero andar. Ah, não quero. Ah, mas mestre, faz 30 anos que eu estou na cadeira de roda. Ah, eu não vou conseguir. Então você não vai conseguir. Então ele sempre respeita a tua vontade, o teu livre-arbítrio. Nunca ele interfere nisso. Discernimento. Vocês percebem aqui, Jesus, lógico, tem discernimento. E nós temos que ter discernimento também. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que planejar antes. Nós temos que ter estratégia na nossa vida para tudo aquilo que formos fazer. Se você vai fazer uma entrevista para arrumar um emprego, você tem que se preparar antes. Você tem que estar preparado. Você tem que ver até a roupa que você vai vestir. Depende do emprego que você está querendo. Tudo isso tem uns aspectos. Hoje que a gente percebe que tem salas de RH que tem câmeras que ficam filmando a pessoa que está lá esperando para ser atendida. A postura da pessoa, a maneira como ela se senta, como ela se veste, eles estão vendo lá. Então, quando você entra para ser entrevistado, ele já tem mais um perfil mais ou menos psicológico da tua situação. Então você tem que saber, sempre estar com esse discernimento. E Jesus, nesse caso, ele pediu que afastasse o barco. Então você imagina o discernimento de Jesus. Então veja bem, imagine vocês estão na orla marítima. Então está cheio de gente aqui na praia. E o barco está logo encostado ali na praia. Então o que acontece? Se ele começar a falar ali do barco, aquelas pessoas que estão no entorno não vai ter condição de ver. É o mesmo que se eu tivesse que falar para vocês agora e descer lá embaixo. Quer dizer, quem está lá no fundo não vai ver. Então, o que ele fez? Pede para que afastasse um pouco. Quando afastou, o que aconteceu? Todas as pessoas que estavam na praia viu o barco e Jesus começou a falar e fazer a pregação. Melhorou o quê? A comunicação. Agora, trazendo para os dias de hoje, o que nós precisamos fazer para melhorar a nossa comunicação com o Pai? Ele não fala no Evangelho, ele fala assim: entre no teu quarto, fecha a tua porta e ore em segredo. E o Pai que vem em segredo vai te atender. Quer dizer, agora, nós precisamos, não quer dizer que você tem que ter um local, o quarto ser fechado. Isso pode ser também, não tem problema, a tua sala. Mas você pode estar no ônibus, você pode estar no teu carro. Você fecha os teus ouvidos, os teus olhos. Não fecha no carro, porque você pode bater. Fecha os teus olhos, que são as janelas do mundo. Então, você entra em contato. Vai facilitar. Você afastou-se da terra para você comunicar com Deus. Então, se nós ficarmos, para comunicar com Deus, ficarmos preocupados com as nossas contas, os nossos carnês, que nós temos que pagar, o cheque que você devolveu, que foi devolvido no dia de amanhã, então você não vai conseguir fazer a ligação com o Pai, com o alto. Então nós temos que ter esse discernimento. Livre-arbítrio, discernimento, obediência. Tem obediência aí? Ele fala assim, ó, ele trabalhou a noite inteira e sobre a palavra de Jesus ele obedeceu, ele foi, novamente, vamos tentar. Imaginem vocês, eu conheço vários amigos que eu tenho que são pescadores, e quem conhece pescador sabe tudo, ele conhece todas as curvas do rio, ele sabe onde tem peixe. Agora imagina um pescador, você fala para ele, ó, faz isso. Ele fala, não, eu conheço isso aqui, com a palma da mão esse rio. Então o que vai fazer? Ele não vai aceitar, mas lá, ele foi obediente. Por quê? Ele via no mestre tudo. E nós obedecemos ao mestre no nosso dia a dia? Nós precisamos começar a mudar, começar a melhorar. Agora, quando eu falo isso, eu falo para mim.
porque eu estou ainda em fase de desenvolvimento, de evolução, como todos nós. E nós temos que respeitar isso, nós temos que respeitar todas as pessoas, porque aqui nós temos quantas pessoas? Mais de 100. Cada um tem um nível de evolução. Nós não sabemos que nível que nós estamos. Então nós temos que respeitar, e aí você vai perdoar também, porque você sabe que as pessoas são diferentes entre si. Nós, pelo contrário, se alguma coisa acontece conosco, que alguém fazer um mal para nós, para um filho nosso, o que você quer fazer? Já quer que entre a pena de morte, você quer que mate aquela pessoa porque ela está sendo um empecilho para você, mas não, você tem que perdoar, né? Então nós temos que ter esse conceito atual, ser cristão sempre, no dia a dia. Obediência, ação e reação. Que ali também tem ação e reação. Eles agiram, colocaram as redes e colheram peixes que até as redes se quebraram. E na continuação do texto, outro barco foi lá para ajudá-los, porque tinha muito peixe. Então, foi o quê? Acreditaram, em cima daquilo, eles acreditaram e conseguiram uma grande vitória nesse aspecto. Então, e nós? Nós estamos fazendo isso? Tudo aquilo que nós queremos, vamos ter tempo. A demora não quer dizer negação. Continue orando, continue fazendo as tuas preces. Porque muitas vezes, se você estiver passando hoje por um problema muito sério, nós temos que aproveitar, tirar o máximo de lição que ele pode estar nos dando. Ou uma doença, um revés financeiro, ou um problema de relacionamento. Vamos ver o que ele pode trazer para nós de crescimento. E não nos revoltarmos. Porque, como dizia o Chico, tudo passa. As coisas boas passam, como as coisas ruins também passam. Então, nós temos que ter essa preocupação. Então, toda ação que nós cometemos hoje, nós estamos programando a nossa vida para o futuro. Porque hoje você planta o teu futuro. E não tem essa história de você receber alguma coisa de graça. Você está plantando o que vai ser a sua vida no futuro. E hoje nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos no passado. Ou em vidas passadas, ou mesmo nessa vida. Então, cuidemos disso. Temos muito cuidado com isso. Agora, um outro aspecto. E entrando num dos barcos que era de Simão. Aqui ele coloca, um dos barcos que era o de Simão. Esse barco não poderia ser o nosso? Isso trazendo para os dias de hoje. Quem que seria o nosso barco? O nosso corpo. Nós tivemos o dom, a graça de ter recebido uma oportunidade de reencarnar aqui na Terra. E nós recebemos um corpo. E esse corpo é o nosso barco. Nosso espírito está tomando conta dele. Ele é o piloto que está singrando aí as águas. O que é o barco? É um instrumento de transporte que tem a sua atividade sobre as águas. Agora você fala assim, mas espera aí, o barco, mas aqui nós não temos mar, né? O lugar que tem mais água aqui é o Rio Grande, que é 60 quilômetros, mas não estamos falando desse, é o mar, ele fala, o mar da vida. Nós temos que enfrentar o mar da vida, e o mar da vida traz muitos problemas, traz muitas dores, muitos sofrimentos, e nós temos que estar sempre preparados. Esse barquinho somos nós. Pediu que afastasse, já analisamos, e assentando-se ensinava do barco. Quer dizer, nós temos que preparar o nosso barco, porque a sede de nossas emoções é o nosso coração. Se nós estivermos bem com o nosso coração, Jesus está sendo ressonância em nós. Então ele vai encontrar o quê? Segurança. Ele vai se assentar. Então, junto conosco no barco, ele vai, e nós vamos enfrentar todas as dificuldades sabendo que ele está ali. E nós temos aquela passagem que Jesus fala assim para os apóstolos, passemos para outra margem. Se ele fala, passemos para outra margem, você acha que Jesus ia convidar alguém, os seus discípulos ou nós mesmos, para afundar? É que é certeza que nós vamos chegar. Agora, a chegada é certeza e é gloriosa, mas o caminho é cheio de dificuldades. Imaginem vocês um engenheiro naval. Um engenheiro naval, quando constrói um barco, ele não constrói um barco para naufragar, para afundar. Imagine o grande arquiteto do universo, ele vai construir o nosso barco para afundar. Agora, cada um tem o tamanho de barco necessário,
a missão, a rota necessária para caminhar sobre as águas. Então, cada um tem a sua missão, a sua vida. E se Jesus encontrar essa ressonância, ele vai se assentar e você vai navegar esse mar da vida com mais tranquilidade. Mesmo sabendo das dificuldades, mesmo sabendo dos problemas, você vai estar com a cabeça erguida, sem estar revoltado. Imaginem vocês, eu vou sentar numa cadeira dessa. Quando eu chego aqui de manhã, se eu ver que uma cadeira está sem uma perna, eu não vou sentar, porque eu vou correr risco de cair. Ela não me dá segurança. Agora, quando Jesus fala, sentou-se, porque ele encontrou a ressonância em nós. Então nós temos que ter essa colocação. E a fé ela está sempre envolvida nesse aspecto. Quando tem aquela colocação que Jesus também fala assim, ele estava dormindo nesse barco, onde estava aquela tempestade, e os discípulos foram acordá-lo, e ele falou que eles não tinham fé, mas em seguida, numa outra passagem, que ele fez aquela multiplicação dos pães, ele pediu para que os discípulos seguissem, que ele ia depois, e também deu outra tempestade, e foi aquela que Pedro saiu andando sobre as águas, que Jesus foi até eles sobre as águas, eles acharam que era um fantasma, e o Pedro começou a andar em cima das águas, mas ele bateu um vento forte, ele afundou, e ele pediu para que Jesus ajudasse. Aí ele falou assim, homem de pouca fé. Então você vê duas situações. A primeira, ele não tinha fé nenhuma. Na segunda, ele já tinha pouca fé. Então, já está havendo um crescimento. E nós também somos assim. Nós falamos assim, eu tenho tanto pouca fé, mas tem que continuar. Tanto é que Jesus coloca como exemplo a semente de mostarda, que é a menor das hortaliças, para que dá um exemplo. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode fazer tudo o que eu faço e muito mais, desde que acreditem. Essa que nós precisamos ter, essa confiança, porque nós somos imediatistas, nós queremos, aquilo que nós pedimos, nós queremos que se realize agora. Então vamos tirar, se nós estamos passando por dificuldades, vamos tirar desse sofrimento essa situação, para que nós possamos sair dessa. Quando acabou de falar disso, Simão, faze-te ao mar alto. Faze-te é fazer, é ação. Nós não podemos ficar parado, nós temos que agir. Eu dou um exemplo sempre, todos nós que conhecemos supermercados, bancos, que tem aquelas portas que abrem automaticamente à medida que você chega a uma certa altura. Então tem uma fotocélula que ela tem um raio de ação. Enquanto você não atingir aquele raio de ação da fotocélula, ela não vai abrir. Agora você pode ajoelhar. Se você for umbandista, você vai fazer trabalho de umbanda, você vai fazer terreiro, tal. Se você é espírita, você pode ajoelhar, você pode fazer. Se for evangélico, você pode fazer tudo que você. Se for católico, faz novena. Mas se você não andar, não colocar o pé onde a célula, a fotoelétrica vai te pegar, as portas não vão se abrir. Vocês acham que quando Moisés abriu o mar, ele abriu só através do bastão dele, abriu? Não, eles tiveram que marchar. E quando eles começaram a molhar os pés na água, o mar se abriu. Então nós temos que caminhar. Tem que ser feito, ação na nossa vida, nós temos que agir. E tem até uma frase esotérica que diz o seguinte: ouse fazer, e todo o poder lhe será dado. E nós sabemos de quantas vezes nós ficamos com medo de fazer alguma coisa, alguma prestação, de repente você faz e vai dando certo, você vai conseguindo pagar aquilo e vai embora. Por quê? Porque você está agindo. Porque você ficar orando só, sem fazer nada, sem ação. Faze-te ao mar alto. O mar alto, se você ficar no marasmo, que é aquele local que não tem ondas, não tem nada, a sua vida vai ficar estagnada. Agora, faze-te ao mar alto, entra nesse mar da dificuldade, enfrente a vida. Existe uma praia na Califórnia, chama Praia de Pescadeiro. Ela tem um local em que os seixos, os pedregulhos, eles são batidos diariamente, dioturnamente, por hora, e lá são os lugares que têm os seixos mais perfeitos. As pessoas vão do mundo inteiro buscar
para colocar nas suas escrivaninhas, que vão lá buscar. E ao mesmo lado tem outro lugar que não tem as ondas do mar, porque elas não sofrem atrito. Então as pedras estão tudo angulosas, tudo lá. Então, o que acontece? Essas pedras que sofrem a ação da maré e dos recifes de corais, elas ficam redondinhas. Mas o que elas sofreram para ficar daquele tamanho, redonda daquele jeito? Então, ação. Então nós temos que às vezes passar pelos embates para que nós possamos crescer. Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Toda a noite é simbólico também. Tudo que você faz à noite é um simbolismo do que não tem luz. Então tudo que nós fazemos sem luz, sem conhecimento, a tendência é não dar certo. Então, trabalhamos toda a noite, nada conseguimos. Mas, ele fala assim, sobre a tua palavra, sobre é em cima de. Agora, eu estou sob o teto do Centro Francisco de Assis. Eu estou sob. Agora, eu estou sobre. Simão, sobre a tua palavra, em cima da tua palavra, que representa um alicerce para a nossa vida. Em cima do Cristo, nós podemos fazer tudo. Tudo. Ele mesmo falou, tudo que eu faço, vocês podem fazer e muito mais, desde que acreditem. Então, em cima da palavra do Cristo, Pedro foi e conseguiu, e fazendo assim, mais uma vez a ação, fazendo assim, eles colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Agora, esse barco que tinha o Pedro, que tinha redes para pescar, tinha remo, tinha os pescadores. Agora, e o nosso barco? O que nós temos? Nós temos muito mais. Nós temos todos os nossos 5 sentidos, nós temos nossos braços, nossas pernas, o nosso discernimento. Então, tudo que nós formos enfrentando esse mar da vida, nós vamos colher o quê? Colher bênçãos, tranquilidade, felicidade, paz, que é o que nós precisamos. Então nós vamos ter que estar sempre preparados para esse aspecto. Nós temos que crescer tendo fé em Deus, que Ele está ao nosso lado. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Onde houver 2 ou mais pessoas reunidas, eu estarei presente. Então, essa é a mensagem que a gente quer passar para vocês nessa manhã. Que nós possamos todos aproveitarmos bem esses ensinamentos, estudarmos mais e colocarmos em prática. Porque não adianta você saber se você não enfrentar esse mar da vida com discernimento, com fé, com esperança, sabendo que Ele está conosco, Ele está sentado em nós e nesse barquinho Ele está conosco e não vai deixar a gente afundar. Que vocês tenham uma boa semana, que hoje é o primeiro dia da semana, com muita paz, muito amor e muita fé. Muito obrigado.